E depois o pessoal que for entrando vai pegando na metade. A gente já está aí com o Flávio, a Daniela online, o Rafael, o Arthur. O pastor já está aqui com a gente também. Então, nós vamos dar início à nossa quarta lição, quarta aula online. Quarta de 5, né? Na próxima terça-feira nós encerramos essa parte e no outro domingo já é a data da prova. Então, a gente agradece a presença de todos e vamos iniciar aí, como sempre, dirigindo uma oração a Deus. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela salvação que há em Jesus. Obrigado pela oportunidade de, nessa noite, estudarmos mais, conhecermos mais da Tua Palavra. Nos ajude nesse estudo, nessa lição, todos os que se seguem. Louvado seja o Teu nome por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então lembrando que, como das outras vezes, a aula está sendo gravada, depois vai estar, o Arthur vai colocar o link lá no grupo para acompanhar quem quiser. E aí, na lição de hoje, que é a quarta, nós vamos ter os estudos do capítulo 10, 11 e 12, e o pastor Felipe está encarregado de passar essa lição. Eu vou passar aqui a palavra para ele vai estar acompanhando com o notebook, eu estou aqui na casa dele, e junto com o celular também, tá bom? Então tá aí, pastor, sucesso. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Boa noite. Prazer estar com vocês nesta noite. Então, a aula de hoje vai ao capítulo 10 até o capítulo 12. Como vocês podem perceber, o capítulo 10 nós vamos ter um assunto vamos ter um assunto curto, também o capítulo 11, mas o capítulo 12, ele é bastante intenso, né? Então, nós queremos usar uma dinâmica para que todos possam participar da leitura. Nós vamos participar todos juntos, vamos compartilhar os assuntos e vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Nós vamos tirando as dúvidas e passando a aula para ser mais rápido, ok? Pode ser assim? Pode ser assim? Vocês concordam? Beleza, pode ser. Beleza, então. Então, nós vamos iniciar no capítulo 10. O capítulo 10 é questões fundamentais. A Deise, pode ler para a gente, Deise? Oi, Deise, está me ouvindo? Eu estou aqui no nome da Deise, meu Felipe. Ah, tá. Então, Mas lê aí. você Oi? pode levantar aí, porque tá aparecendo só a capa. Ah, vocês estão sem... Beleza. Desculpa aí. Eu vou controlando por aqui, então. Beleza, então vamos lá. Em Friedessal, os porta-vozes do movimento opositor resumiram os pontos de divergência com a liderança da obra na Alemanha em 4 perguntas principais. Primeira, que posição toma a Conferência Geral a respeito da resolução adotada pela liderança na Alemanha desde 1914 concernente ao 4º e 6º mandamentos? Pergunta 2. Que provas podem nos apresentar de que não seguimos o caminho bíblico para com os irmãos, conforme somos acusados no último número do Zion's Watcher, número 13 e 14, de julho de 1920? Terceira pergunta. Essa pergunta foi dividida em 2 aspectos e abordava problemas doutrinários enfrentados pela Igreja na Europa. Qual é a posição da Associação Geral e dos Irmãos Americanos a respeito dos testemunhos do irmão White? São eles inspirados? Vou jogar para cima agora. São eles inspirados por Deus ou não? Devemos ou não
devemos continuar apresentando a reforma de saúde, conforme está nos testemunhos, como o braço direito da mensagem? Quarta pergunta. A última pergunta tocava diretamente na ferida central de todo o debate diferencial. A nossa mensagem, de acordo com Apocalipse 14, de 6 a 12, é nacional ou internacional? A primeira pergunta surgiu para verificar até que ponto a Associação Geral apoiava a posição que a liderança alemã tomou e se estava disposta a corrigir os erros existentes. Conforme os registros do protocolo, os líderes europeus foram inocentados, enquanto os que protestaram contra o afastamento da posição histórica da Igreja foram considerados culpados. Sabemos que, desde o início do conflito, a liderança da obra nos Estados Unidos estava ciente do que ocorria na Europa. Ainda assim, a Associação Geral apoiou a decisão europeia. Em novembro de 1915, ocorreu uma reunião nos Estados Unidos para tratar do problema de apoio à guerra por parte da liderança europeia. A conclusão deu apoio à liberdade de consciência em tempos de guerra. Entretanto, Ellen White adverte que os líderes são corresponsáveis pelo pecado do povo. Em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 265, diz o seguinte: se, porém... Não, sobe um pouquinho. Desculpa. Porque eu falei referência primeiro, agora que eu vou ler o que diz. Desculpa. Isso. Se, porém, os pecados do povo são passados por alto por aqueles que se acham em posições de responsabilidade, o desagrado de Deus estará sobre eles, e seu povo, como um corpo, será responsável por estes pecados. E qual é hoje a posição oficial da Igreja Adventista quanto à questão militar? A denominação continua adotando a postura da liberdade de consciência. O atual presidente da Associação Geral, Ted Wilson, expressa essa posição nos seguintes termos: assim, enquanto a posição oficial da Igreja é a de não combatência, por questão de consciência, objeção ao porte de armas, a decisão de prestar ou não um serviço militar e portar armas é deixada a critério da consciência de cada indivíduo. Quanto à segunda pergunta, o ancião Doscher expôs a questão central. Quem agiu de forma bíblica diante do conflito? A liderança da obra na Alemanha ou o movimento opositor? Ele lembrou que em 1915, Wilhelm Richter, um dos representantes dos excluídos, redigiu um protesto solicitando uma reunião com os dirigentes da igreja. O pedido foi recusado. A minoria foi sumariamente excluída sem sequer ter a oportunidade de explicar a sua situação. E não houve nenhuma tentativa posterior de revisão do caso. A liderança da obra europeia não seguiu os princípios bíblicos para a resolução de conflitos dentro da própria igreja. A terceira pergunta dizia respeito a problemas doutrinários que já haviam sido identificados. Acho que é abaixo da figura. Tinham sido identificados, mas ignorados. Louis Conrad, apesar de sua posição de destaque, não acreditava no dom profético de Ellen White. Como resultado, poucos livros dela foram publicados em língua europeia, e até hoje muitos adventistas europeus não creem na inspiração de seus escritos. Além disso, nenhum esforço foi feito para que os ministros europeus se comprometessem com a reforma de saúde. Faltava trabalho pastoral para que os obreiros dessem um exemplo ao rebanho e abandonassem o consumo de carne. Por fim, na quarta pergunta, por que o ancião Doscher indagou se a obra adventista era nacional porque ele perguntou se a obra era nacional ou internacional? O próprio pastor Daniels demonstrou estranheza diante desse questionamento. No entanto, Doscher buscava destacar que a Igreja Adventista não poderia assumir nenhuma nacionalidade, nem permitir que seus líderes ou membros defendessem qualquer bandeira nacional. Durante a guerra, infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu.
que ocorreu. A própria liderança da obra na Alemanha chegou a organizar campanhas de oração em favor da vitória do exército alemão. Além disso, a igreja emprestou recursos financeiros para apoiar o esforço bélico do governo. Esse tipo de envolvimento não foi exclusivo da Alemanha. Em outras nações europeias, atitudes semelhantes ocorreram. Entretanto, a igreja não pode tomar partido em conflitos nacionalistas. Sua verdadeira pátria não é deste mundo. Ellen White adverte com clareza. E aqui é tomado um texto de Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 265, mesma página e volume do livro que foi lido anteriormente. Diz o seguinte: sua autoridade deve ser mantida distinta e clara perante o mundo. Não deverão ser reconhecidas leis algumas que entrem em conflito com as de Jeová. Se desafio às divinas disposições fosse permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou nossas ações, estaria derrotado o desígnio divino. Razoável como seja o pretexto, se a igreja vacilar nesse ponto, está contra ela, escrita nos livros dos céus, a negação dos mais sagrados encargos e traição ao reino de Cristo. Ok. Só um minutinho, por favor. Obrigado, Rafael, pela leitura aí. Questões fundamentais. Dentro do capítulo 10, nós encontramos aí algumas questões que realmente eu acredito que vai cair na prova, né? E essas perguntas aí, a primeira, segunda, terceira e quarta pergunta, foram perguntas que foram dirigidas à liderança da igreja. Infelizmente, eles ficaram sem resposta, nem só naquela época, como até hoje, né? Eles não têm a resposta. Por quê? Eles não têm a resposta. Porque não tem como você competir com a verdade, né? Ou você querer desmerecer o que realmente é verdade. Então, é muito importante essa parte que nós acabamos de ouvir, de ler, e vou abrir o espaço aí para vocês. Se vocês tiverem aí alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento, estamos aí para compartilhar juntos, para a gente ganhar tempo, né? Porque o mais importante é a gente ler e entender, para a gente fazer a prova com facilidade, né? Aqui nós encontramos que a própria liderança da obra da Alemanha não chegou a organizar campanha de oração em favor da vitória do exército alemão. Então, eles fizeram as coisas conforme eles achavam que deveria ser feito, não atenderam para o assunto que foram dirigidos a eles através das perguntas, né? E outras questões mais. Quem quer falar? Todos entenderam? Não, Felipe, por favor, Sim. volta na primeira página desse capítulo, onde tem as 4 perguntas. Eu acho que é interessante, Sim, vou voltar lá. porque pode ser que isso seja uma pergunta do Enar. Sim, com Perguntar certeza. quais são as 4 perguntas. Com certeza. Isso aí vai cair, com certeza, Rafael, vai cair na prova. Com certeza, entendeu? Então vamos entender. Aí, não. Isso. Passou. Tá, passou. Eu vou. É porque Então, eu estou subindo. Meu computador está com alguns problemas técnicos. entendi. Então, só para revisar as 4 perguntas, deixa eu ver aqui. Então, essa pergunta foi feita de quem? O porta-voz do movimento opositor. Opositora.
se reuniram e fizeram com a liderança Na Alemanha, né? da Alemanha. É porque o Isso, problema estava acontecendo na Alemanha, né? isso. E aí eles queriam saber a posição tanto da Alemanha oficial quanto da Conferência Geral, que na época era os Estados Unidos. E eu creio que seja ainda hoje, né? Isso. Então, a primeira pergunta, eles queriam saber da Conferência Geral qual era a posição deles em relação ao que a Associação da Alemanha tinha feito. Ou seja, no fundo, eles queriam saber se a Conferência Geral estava apoiando o que a União estava fazendo. Era basicamente isso, né? Porque, veja bem, Rafael, na primeira pergunta, essas perguntas foi bem elaborada, né? Sim. Que o movimento de reforma elaborou para perguntar para a Associação Geral, né? Isso. E a primeira pergunta que foi perguntada para a liderança, especialmente da Alemanha, em 1914, a pergunta foi direcionada concernente à guarda do sábado e o sexto mandamento, né? O quarto e o sexto. Porque a guerra também acontecia no sábado. E além deles transgredir o sexto mandamento, eles também estavam em transgressão também o quarto mandamento, né? Uhum. Então, o grupo opositor, a posição que eles tomaram em direcionar essa pergunta à Associação Geral, eles queriam uma resposta. E eles, biblicamente, eles não responderam, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, né? Como até hoje eles não respondem, né? Sim. Então, mas o resumo dessa pergunta eles queriam saber qual era a posição da Conferência Geral, se a Conferência Geral concordava com a União, né, da Associação da Alemanha. Sim. A segunda pergunta, o resumo, eles queriam que provas que a Associação Alemanha tinha para dizer que o movimento opositor tinha agido com um caminho não bíblico, né? Ou seja, não estava usando o caminho biblicamente correto. Uhum. É isso aí. Beleza. E a terceira? A terceira dividiu em dois, né? Dividiu em dois. A primeira, qual é a posição da Associação Geral dos Irmãos Americanos? Aí, queria saber sobre o Espírito de Profecia, primeira parte, dos americanos, e a segunda parte... Qual era a posição da Associação Geral dos Irmãos Americanos a respeito do testemunho da irmã White, né? Isso. E a outra parte da pergunta, se são eles inspirados, até lá em cima, a continuação. São eles inspirados ou não? Vamos lá. Isso, inspirado ou não. Essa está dentro da mesma pergunta ainda, né? E a outra parte da pergunta é sobre a reforma de saúde, se deve ser colocado como braço direito. E a última, ou seja, a terceira pergunta é basicamente sobre o Espírito de Profecia, né? Uhum. E a quarta pergunta é sobre a mensagem ser nacional e internacional. Isso bate muito de frente com a decisão deles de apoiarem a Alemanha, porque era o país deles, e estavam, então, com ideias nacionalistas. Então, essa é o resumo das quatro perguntas. É isso aí. Veja bem, a primeira pergunta, isso aí deve ficar gravado em nossa memória, porque realmente isso aí vai cair na prova, com certeza, entendeu? Então, veja bem, a primeira pergunta é se a liderança, realmente, eles iam continuar transgredindo o quarto e o sexto mandamento. Em resumo, é isso, né? A segunda vem falando que o que eles estavam apresentando estava na Bíblia, certo? Eles tinham a base bíblica. E, além da base bíblica, também do Espírito de Profecia.
E aí a pergunta é: vocês não creem, então, mais no Espírito de Profecia? Se é inspirado por Deus ou não? Aí depois veio a reforma de saúde, né? E também o adventismo. Ele é só nacional? É internacional? Ele é só internacional, não é nacional? A fé adventista, o adventismo. Então, essas foi as perguntas, né? Eles tiveram, o grupo opositor teve resposta? O grupo opositor teve resposta? Sim ou não? Não teve resposta, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Bom, eu estou, pelo menos. Todos estão me ouvindo? Indo bem, pastor. Pode continuar, tranquilo. Ok. Então, o grupo opositor teve resposta, irmãos? Tiveram resposta? Não tiveram. Certo? Como eu falei antes, até hoje, nós não temos respostas dessas 4 perguntas que foram elaboradas para a liderança da obra, especialmente na Alemanha. E, posteriormente, também a Associação Geral. Então, não tiveram resposta. Diz que a primeira pergunta surgiu para verificar até que ponto a Associação Geral apoiava a posição que a liderança alemã tomou e se estava disposto a corrigir os erros existentes. Eles não estavam dispostos a corrigir os erros. E eu digo a vocês, até hoje, eles não estão dispostos a corrigir os erros, né? Que eles cometeram. Ok? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Vamos passar para o tópico 11, então, né? Vamos lá. Irmã Daniele, está me ouvindo? Irmã Daniele, está me ouvindo, irmã? Tô ouvindo sim. Ok, É a que irmã eu pode... esqueci de ligar o negócio aqui. Ok, obrigado, irmã Daniele. A Nada. irmã pode ler para nós o capítulo 11, por favor? Sim, vou ler, peraí. Nasce um novo movimento. Peraí, só um momentinho. Antes da irmã Daniele ler, o capítulo 10 foi entendido de todos. Tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Fecha a porta ali para mim também. Eu não tenho. Ok. Então vamos dar sequência ao capítulo 11. Por favor, irmã Daniele. Nasce um novo movimento. O encontro em Friedenthal terminou sem que o conflito se resolvesse de maneira satisfatória para o movimento opositor. Os líderes responsáveis pela apostasia receberam aprovação, enquanto o grupo fiel foi criticado. Antes de considerar formarem uma nova organização, os líderes do movimento de reforma fizeram uma última tentativa de reconciliação
apelando ao princípio bíblico de levar o caso diante da Assembleia da Associação Geral. Em 1922, cerca de 3.000 crentes já estavam fora da Igreja Adventista, devido ao problema envolvendo a guerra. 2 líderes desse grupo, Otto Welp e Henrique Spancombel, foram escolhidos como representantes e enviados aos Estados Unidos com a missão de obter uma audiência junto à Assembleia da Associação Geral, marcada para ocorrer em São Francisco, de 11 até 31 de maio de 1922. Vou deixar a porta fechada. Durante o evento, eles enviaram 3 cartas com apelos formais solicitando essa audiência. Assim, entregaram o primeiro pedido no próprio dia da abertura da Assembleia, 11 de maio, da parte de Otto Welp, às mãos do pastor Arthur Danielson. Uma semana depois, em 18 de maio, entregaram uma nova solicitação, acompanhada de cópia da primeira carta. Por fim, em 22 de maio, apresentaram uma terceira carta pessoalmente a Danielson, e nela lia-se: após vários recursos para uma audiência perante os delegados da Conferência Geral, em sessão referente a questões de consciência, como exposto na declaração apelo aberto, e como eles permaneceram sem resposta, neste momento tomamos mais uma vez a liberdade de lhe pedir que seja gentil o suficiente para nos dar pelo menos uma resposta de sim ou não às nossas muitas súplicas. Só um minutinho, irmã Daniela. Sim. Só um minutinho. Então, irmãos, vamos avaliar essa primeira parte aí que a irmã Daniela leu. No nascimento de um novo movimento, veja bem, como o grupo, os 2% que é chamado grupo opositor, né? Eles não tiveram nenhuma resposta daquelas 4 perguntas que foram feitas. Veja bem, as perguntas foram direcionadas para a liderança da União Alemã, ok? Não tiveram resposta deles. Depois foi enviado para a Associação Geral, não tiveram resposta também. Então, o que aconteceu? Então, aconteceu o surgimento partiu daqui, tá? de um novo movimento. Aí, aqui é a origem, né? Na verdade, é onde nasceu o novo movimento. Mas o que aconteceu? Eles foram criticados, né? Porque a irmã leu aí. Os líderes responsáveis pela apostasia receberam aprovação, enquanto o grupo fiel foi criticado. Antes de considerar, foram uma nova organização. Os líderes do movimento de reforma fizeram uma última tentativa de reconciliação, mas eles não aceitaram. Então, além de nós sermos criticados, certo? Mesmo assim, tentamos várias vezes, várias tentativas de uma reconciliação, mas eles não aceitaram. Após vários recursos para uma audiência, eles pediram audiência perante os delegados da Conferência Geral, exceção ainda em evidência, né? Mas eles também não aceitaram, né? E eles falaram, olha, isso aí é uma questão de consciência de cada pessoa. Então, veja os irmãos que em 1922, cerca de 3.000 crentes já estavam fora da Igreja Adventista, devido aos problemas que envolviam a guerra, né? E aí a gente vê que
algumas pessoas, eles também se afastaram, porque eles não concordavam, certo? Então, é muito sério aí a questão, tá? Se tiver alguma pergunta, por favor. Se não tiver, vamos continuar. Pode continuar, irmã. Onde que eu parei mesmo? Espera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui onde você parou. Desculpa aí. Você parou... Acho que foi no início da página 38, né? Não, no início da página 37. Desculpa aí, peraí, só um minutinho, irmãos. Na página 38 mesmo. Não, aqui, ó. Você parou aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Nela. Agora, após vários recursos. Tá, peraí, só um pouquinho. Após vários recursos para uma audiência perante os delegados da Conferência Geral, em sessão referente a questões de consciência, como exposto. Essa parte eu já li, mas vou ler de novo. Como exposto na declaração apelo aberto e como eles permaneceram sem resposta, neste momento tomamos mais uma vez a liberdade de lhe pedir que seja gentil o suficiente para nos dar, pelo menos, uma resposta deste sim ou não às nossas muitas súplicas. Com os melhores cumprimentos, seus irmãos em Cristo Jesus, assinado Otto Welp. Apesar da insistência respeitosa, não receberam resposta oficial alguma. Tomado pela ansiedade e pelo peso da responsabilidade, Spam, Campbell e Welp foram pessoalmente ao local das reuniões e conversaram com o pastor Daniels, solicitando uma oportunidade para falar perante os delegados. A resposta foi negativa. Não podemos permitir que questões como essas surjam perante a delegação. Isso causaria o maior distúrbio já visto. Apesar de se recusarem a reconhecer o erro cometido contra a minoria na Europa e o grave pecado de apoiar a participação de crentes em atos de guerra, os líderes presentes na Assembleia aprovaram um esforço em favor do reavivamento e da reforma. No entanto, ignoraram um princípio espiritual básico advertido por Ellen White. É somente à medida que se restabeleça a lei de Deus, a sua posição exata, que poderá haver avivamento da primitiva fé e piedade entre o seu povo professo. Grande Conflito 478. Como todos os meios de reconciliação se esgotaram sem qualquer resultado, não restou alternativa ao grupo excluído, senão dar os passos necessários rumo à organização. No verão de 1922, após a tentativa frustrada em São Francisco, ocorreu uma Assembleia Internacional de Reformistas em Bedra, a oeste de Eisenach, Alemanha. 4 uniões que já haviam sido organizadas decidiram se unir para formar a Conferência Geral e atuarem de maneira coordenada. Lições da Escola Sabatina, materiais para a Semana de Oração e outras publicações já vinham sendo produzidas isoladamente, conforme as possibilidades de cada país. Nessa Assembleia ficou estabelecido que a sede da obra inicialmente seria em Wurzburg, Alemanha, com o irmão Otto Welp eleito como presidente e o irmão Henrique Spangobel como secretário. Ficou também decidido que a primeira Assembleia Organizadora formal aconteceria em 1925. A primeira Assembleia Representativa ocorreu em Gotha, Alemanha, entre os dias 14 e 20 de julho de 1925, com a presença de 18 delegados. Embora não acreditassem na necessidade de um credo, que é um conjunto de dogmas rígidos,
entenderam que seria prudente adotar um conjunto de crenças doutrinárias para garantir a unidade na fé e na prática. Esse documento recebeu o nome de Princípio de Fé, tornando-se o símbolo da unidade do movimento recém-vindo à existência. Outro tema amplamente discutido foi o nome oficial da nova igreja. Os representantes da obra na Alemanha propuseram o nome Sociedade Missionária Internacional, que já constava em registro desde 1919. Contudo, para evitar associações com outros credos religiosos com nomes semelhantes, a maioria preferiu o nome pelo qual o movimento é conhecido até hoje: Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Para o primeiro mandato, foram eleitos Otto Welp como presidente e William Mas como secretário. O movimento de reforma foi oficialmente registrado em Isernhagen, Alemanha, no dia 11 de janeiro de 1929. Porém, em 11 de maio de 1936, a Gestapo, a temida polícia secreta do regime nazista, dissolveu a organização. Desse momento em diante, a igreja foi proscrita e começou uma nova onda de perseguições e martírios. Pouco depois do término da Segunda Guerra Mundial, em uma sessão de delegados realizada em Haia, na Holanda, de 5 a 17 de setembro de 1948, decidiu-se transferir a sede da Conferência Geral para os Estados Unidos. O novo registro foi efetuado no estado da Califórnia em 8 de abril de 1949. Hoje, o movimento de reforma tem membros espalhados por várias partes da Europa, diferentes países da África, na Oceania, em diversos locais da Ásia e em quase todas as nações das Américas. Estamos convictos de que a mão de Deus tem guiado este movimento desde os seus primórdios. Ao recapitular a nossa história passada, havendo percorrido todos os passos de nosso progresso até o nosso estado atual, posso dizer: louvado seja Deus! Quando vejo o que Deus tem executado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Muito obrigado, irmã Daniele, De nada? sua colaboração, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida nesse Pastor, título? se algum adventista que sabe bastante da história perguntar para a gente assim algum dia, se entrar um novo presidente adventista que queira fazer uma reconciliação com os reformistas, porque nessa época os excluídos tentaram de todo jeito, né? Voltar a ser. E daí a gente responde o quê? Se uma pessoa perguntar isso. Caso um presidente adventista reconheça esse erro do passado e, tipo assim, faz uma reconciliação. Lógico que isso não vai acontecer, né? Que a gente sabe. Mas aí a gente responde o quê? Então, irmã, no ano 2013, 2014, o pastor Davi Paz Silva era o presidente da Conferência Geral e o irmão Eli Tenório era o secretário, né? Uhum. Eles tiveram uma reunião com a liderança da Igreja Adventista nos Estados Unidos. E, na verdade, foi a liderança da Igreja, a liderança da Igreja Adventista
que eles foram lá na nossa sede da Conferência Geral. Lá na Califórnia. Não, a nossa sede não fica na Califórnia, né? Nossa sede fica... esqueci o nome da cidade agora, me desculpe, deu um branco agora. Roanoke, Roanoke. É isso aí. Então, eles estiveram lá, conversaram com o pastor Davi, eles admitiram que erraram, Nossa. que cometeram erros, eles admitiram isso. Por sinal, eles publicaram até uma revista, pedindo perdão para o movimento de reforma. É uma revista que a casa mesmo publicou, reconhecendo os seus erros, pedindo perdão. E eles queriam que nós se unisse a eles. Aí teve vários estudos com o pastor Davi Paz Silva, com o pastor Eli Tenório e com outros pastores na época da Conferência Geral. Teve vários estudos, vários encontros com a liderança da Associação Geral dos Adventistas, e eles queriam que a gente se unisse a eles, mas que a gente adotasse a doutrina deles, entendeu? Alimentação, vestuário, liberar os jovens para ir para a guerra. Nossa, entendeu? Eu não sabia dessas reuniões aí que aconteceu, que interessante. Mas Teve essas reuniões. Depois, se a irmã quiser, ou qualquer aluna que quiser esses detalhes por escrito, eu posso solicitar para a Conferência Geral e passo para vocês. Tá bom? Pode ter. Então, o que é que acontece? Veja bem, hoje, respondendo a pergunta da irmã, se a Associação Geral da Igreja Adventista quiser se unir a nós, eles, com certeza, eles vão querer que o movimento de reforma seja subalterno a eles, e não eles ser subalterno ao movimento de reforma. Entendi. Certo. Então, o que é que acontece? O que vai acontecer é o que está escrito no espírito de profecia, que existem almas sinceras em todas as denominações, especialmente entre a igreja adventista. Está escrito no espírito de profecia, os adventistas nominais. Então, lá, as almas sinceras que estão lá dentro, eles vão sair de lá e se unir ao povo de Deus. Tá. Realmente, Sim. Realmente tem muito adventista que parece um reformista lá dentro, né? Que eles não comem carne, guardam, sabe, certinho, se veste direitinho. Então, uma hora eles vêm para a reforma, né? Na verdade, irmã Daniela, eles são a minoria que estão lá dentro, que adotam os mesmos princípios nossos, é a minoria. Sim, bem pouquinho. Essas pessoas que estão lá dentro e vivem a mensagem do movimento de reforma lá dentro, eles não são pessoas de destaque. Eles são ignorados, infelizmente. Entendeu? Sim. Por exemplo, se uma pessoa for pregar a mensagem de reavivamento e reforma dentro da igreja, eles não aceitam. É verdade. Só um exemplo, aqui em Linhares, nós fomos assistir uma palestra de um irmão adventista, lá na igreja deles, que ele estava lançando um livro bem interessante de saúde, aí eu gosto dessas coisas, fui lá, né? Então, ele mesmo comentou que a própria liderança
não estava deixando ele palestrar em algumas igrejas lá, né, da Adventista, porque ele prega muito sobre vegetarianismo, alimentação saudável, né? Então, a própria direção da Igreja Adventista não está deixando muito bem ele fazer esse trabalho lá dentro, sendo que ele é adventista, né? Então, eu até falei com o Flávio assim, nossa, ele é 100% reformista lá dentro da Igreja Adventista. Então, a própria direção tenta calar ele, porque eles não querem saber disso, né? De abandonar a carne, os próprios pastores, né? Fazer a reforma de saúde certinho. Verdade. Na página 37, ou seja, a página 38, diz assim, ó, não, página 38, deixa eu localizar aqui para me mostrar para os irmãos qual o espírito que reina até hoje. Opa, desculpa. O espírito que reina até hoje, entre eles, concernente o movimento de reforma. Diz assim, ó, estou chegando lá. Aqui, ó. Aqui foi quando nós pedimos com insistência respeitosa, pediu a resposta, né, da liderança alemã, com muita insistência, respeitando, né, a liderança, pedindo para que a gente pudesse falar para os delegados, explicar para os delegados o porquê que nós tomamos essa posição ao lado da verdade. Mas qual foi a resposta que eles deram? Está aqui, olha. Não podemos permitir que questões como essas surjam perante a delegação. Isso causaria o maior distúrbio já visto. Esse é o espírito, irmã, infelizmente, que reina até hoje entre eles. Ok. Mais alguma pergunta? Não havendo, vamos para o próximo tópico, né? Antes de ir para o próximo tópico, vocês entenderam, nesse tópico que a irmã Daniela acabou de ler, é interessante a gente grifar aí alguns dados importantes, né? Que são as datas. Por exemplo, isso aqui com certeza vai cair na prova, tá? Na página 37, isso aqui com certeza vai cair na prova. Em 1922, cerca de 3.000 crentes estavam afastados da igreja adventista devido ao problema que envolvia a guerra. Esse parágrafo aqui, os irmãos marque ele aí, que com certeza ele vai cair na prova. Outro, na página 37, esse aqui, olha, vou pegar lá a página 37. Desculpa, irmãos, eu vou lá para a página 37. Meu computador está com um probleminha, que ele não está baixando pela setinha, entendeu? Pela seta. Eu tenho que ir pelo mouse aqui. Olha esse aqui, ó. Após vários recursos para uma audiência perante os delegados da Conferência Geral, em uma sessão referente à questão de consciência. Então, essa parte aqui, irmãos, os irmãos grifam aí, que vai cair na prova também, tá bom? Com certeza. Beleza? Os irmãos
Dentro desse tópico, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Então, vamos para o próximo tópico. Próximo capítulo, né? Vamos lá. Fiéis até o fim. Irmã, deixa eu ver quem está. Irmão Jonas, você pode nos ajudar aí, irmão Jonas? Eu sei que você está com a garganta ruim, mas dá para ler um pouquinho aí. Eu Aí, irmão, posso vai ler ler, agora aqui. irmão Jonas. Irmão, vai Agora ler no caso, aí eu vou... até a página 43, condenado apenas por ser pastor. Tá bom? Vou chegar aqui, ó, condenado apenas por ser pastor, aí o irmão para, que aí outra pessoa já vai ler, tá bom? Pode iniciar, por favor. Deixa eu localizar aqui. Localizando, só um minuto. É a página 40 aí. 43. Esse capítulo 12 vai ser estudado todo hoje? É intenso, é muita leitura. É bem grande. Eu acho que a gente pode, se o Jonas concordar, e os demais, vai ser bem cansativo. Um resumo, né? Encontrei aqui, vou começar. Fiéis até o fim. O movimento de reforma nasceu sob a marca da perseguição e da intolerância religiosa. Muitos que decidiram permanecer fiéis à vontade divina acabaram sacrificando a própria vida no altar da fé. Embora não se saiba ao certo quantos mártires tombaram durante a Primeira Guerra Mundial, relatos detalhados revelam o sofrimento desses heróis da fé. Otto Welp, pastor que mais tarde se tornaria o primeiro presidente mundial do novo movimento, após sua organização em 1925, narrou como os crentes presos, por se recusar a pegar em armas, eram submetidos a um processo cruel. Divididos em grupos, sorteavam um a cada grupo de 10 para execução. Caso teimassem em sua decisão, o destino era ainda mais severo. Um entre cada grupo de 5 eram escolhidos para morrer. Finalmente, reduziam as chances para 1 em cada 2. Além de receberem o rótulo de covardes, os sobreviventes das execuções permaneciam encarcerados até o fim do conflito. Se aquela crise representou um tempo de provação para o fiel remanescente, uma prova ainda maior estava por vir nos sombrios anos da Segunda Guerra Mundial. Esse conflito devastador ceifou milhões de vidas, tanto de civis quanto de militares. Arruinou economias inteiras e escreveu um dos capítulos mais trágicos da história humana, o Holocausto. No entanto, além das narrativas amplamente conhecidas, ele também afetou minorias pouco mencionadas pela mídia, cujas histórias, embora menos divulgadas, são igualmente significativas. Muitos muito mais rápido, né? Tá doido. selaram seu testemunho com o próprio sangue. Essas memórias merecem ser relembradas por inspirar as novas gerações com os ideais que deram origem aos adventistas do sétimo dia movimento de reforma. Tempos difíceis. A perseguição contra o movimento de reforma começou na Alemanha antes mesmo do surgimento da Segunda Guerra Mundial. Os anos que antecederam o conflito foram particularmente desafiadores para os fiéis que ali residiam. O governo nazista, em sua escalada de autoritarismo, foi restringido gradualmente à liberdade religiosa. Durante esse período de crescente opressão e sede central do movimento de reforma, ainda estava
Eisenhagen, nas proximidades de Hannover, prevendo a possibilidade real de confisco das propriedades da igreja, os líderes do movimento decidiram vender os bens da União Alemã, incluindo a sede e a gráfica, no ano de 1935. Os equipamentos móveis, arquivos e livros de registro foram transferidos para uma residência alugada nas imediações da igreja local. Assim, quando a sede foi lacrada, no ano seguinte, os recursos financeiros e documentos já estavam a salvo. Na época, a sede da Conferência Geral da União Alemã do Movimento de Reforma ficava no mesmo prédio. A Conferência Geral, registrada oficialmente em 11 de janeiro de 1929, foi dissolvida pela Gestapo em 11 de maio de 1936. Já a União Alemã, registrada em 21 de março de 1927, teve seu registro anulado um dia após a dissolução do registro da Conferência Geral. Como resultado, em 29 de abril de 1936, emitiu-se a ordem oficial de dissolução da Igreja. O documento, assinado pelo então presidente da República, declarava que o movimento de reforma representava uma ameaça ao Estado e ao povo alemão. O crime cometido era o de defender princípios que iam contra a ideologia nazista, como a crença na igualdade entre todos os seres e a recusa em apoiar o espírito nacionalista e patriótico. O decreto afirmava: Berlim, SW 11, 29 de abril de 1936. Com base no decreto de 28 de fevereiro de 36, parágrafo 1º, assinado pelo presidente da República para a proteção do povo e do Estado, a seita denominada Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma está dissolvida e proibida em todo o território federal. Suas propriedades deverão ser confiscadas. Qualquer infração deste decreto será punido conforme o parágrafo 4º do decreto. Razões, sob o disfarce de promoverem atividades religiosas, os adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma visam alcançar objetivos que conflitam com a ideologia do nacional-socialismo. Os adeptos dessa seita se recusam a prestar serviço militar e a fazerem a saudação alemã. Declaram publicamente que não têm pátria, pois possuem mentalidade internacional e consideram todos os seres humanos como irmãos, visto que essa atitude tende a causar confusão. Sua dissolução é necessária para a proteção do povo e do Estado. Os historiadores José Jobson de Arruda e Nelson Piet identificaram 5 eixos centrais que fundamentavam a ideologia nazista: o racismo, o totalitarismo, o antimarxismo e anticapitalismo, o unipartidarismo, o nacionalismo exagerado. Para quem conhece os ideais do movimento de reforma, não é difícil perceber que eles confrontavam, mesmo que de forma não intencional, os princípios do nazismo. Os valores e pressupostos estavam em completa oposição à visão de mundo totalitária do regime. Quanto mais se aprofundava a fé reformista, menos sentido fazia apoiar o projeto nacional socialista. Embora jamais tenham promovido confronto direto com o governo, as convicções doutrinárias e práticas dos reformistas representavam um risco real para o projeto de unificação ideológica do Terceiro Reich. Isso porque todo regime totalitário só subsiste onde há pensamento único. Nesse contexto, não havia espaço para a existência de uma voz dissidente como a do movimento de reforma. Não é difícil compreender porque esses cristãos eram considerados uma ameaça. As razões apresentadas pelas autoridades no decreto de dissolução da Igreja confirmam essa percepção, segundo o próprio documento oficial, que diz: o movimento de reforma não apoiava a militarização da sociedade e rejeitava o modelo militar como norma de conduta. Seus membros se recusavam a realizar a saudação alemã de Hitler. A Igreja ensinava que a verdadeira pátria do cristão é a celestial e, portanto, não cultivava o nacionalismo nem o patriotismo. Os reformistas proclamavam a irmandade universal da humanidade, considerados todos os seres humanos iguais. A crença na igualdade de todas as pessoas colidia frontalmente com o racismo doutrinário nazista, que defendia a superioridade de algumas raças e etnias sobre as demais.
Mesmo sem praticar qualquer tipo de insubordinação civil, o movimento de reforma sofreu intensamente sobre a perseguição nazista. Conheçamos agora a história de uma dessas vítimas. Condenado apenas por ser pastor. Uma das primeiras vítimas da perseguição nazista contra o movimento de reforma foi o pastor Johann Georg Hansen Hellmann. À época, ele morava em Leitbach, próximo a Dresden, na Saxônia. Nascido em 1º de maio de 1892, em Frankenberg, Wittenberg, ele havia participado como delegado de todas as assembleias da Conferência Geral até o início da Segunda Guerra Mundial. Em 23 de março de 1937, expediu-se uma ordem de prisão contra ele. Nessa época, Hansen Hellmann exercia a função de responsável pelo campo alemão oriental do movimento. Após ser preso, permaneceu encarcerado por mais de 6 meses, sendo libertado em 2 de outubro daquele ano. Após um breve período de liberdade, foi novamente alvo de processos judiciais. Nesse período, o movimento de reforma já havia sido oficialmente banido. Professar a fé reformista havia se tornado ilegal. Desse modo, o pastor Hansen Hellmann se viu diante de uma decisão categórica: permanecer fiel à sua vocação espiritual, assumindo as consequências, ou renunciar ao chamado divino sem hesitação. Escolheu a fidelidade. E por isso, foi novamente para a cadeia. Uma resolução do fiscal superior, datada de 19 de setembro de 1939, ordenou sua detenção. Após alguns dias foi solto, mas logo detido novamente pela polícia de Dresden. Àquela altura, Hansen Hellmann já somava quase 2 anos e meio sob investigação. E qual era seu crime? A acusação formal afirmava que sua infração era viajar pelas regiões da Saxônia, Brandemburgo, Pomerânia, Silésia e Prússia Oriental com seu automóvel, visitando adeptos da seita, conduzindo estudos bíblicos, ministrando a ceia do Senhor, conforme o rito da seita proibida, e transportando os dízimos arrecadados. Em outras palavras, o seu único crime é exercer com fidelidade seu ministério pastoral. O inquérito ainda dizia: o acusado foi anteriormente pastor dos Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma, organização proibida em todo o território do Reich, em 29 de abril de 1936, por determinação da polícia secreta. Essa seita, que tinha sede em Inzerhagen, havia se separado da Igreja Adventista em 14, por esta permitir que seus membros servissem na guerra, o que era contrário a seus princípios religiosos. Os reformistas se mantiveram fiéis aos antigos princípios adventistas de 44, recusando-se a apoiar o governo nacional socialista, a praticar saudação alemã. A incorporar seus filhos à organização do regime e a servir no exército. Sob o pretexto de atividades religiosas, essa seita busca objetivos contrários à visão mundial do nacionalsocialismo. Recusam-se a portar armas, não fazem a saudação a Hitler, rejeitam as instituições nazistas como a NSV, RLB e o WHW. São internacionalistas e reconhecem apenas a pátria como celestial, considerando todos os homens como irmãos. Os reformistas defendem a obediência às autoridades apenas quando suas leis não entram em conflito com as das Escrituras, pois mais importa obedecer a Deus que os homens. Durante o julgamento no Tribunal Especial de Hallenstein, no sul do estado da Saxônia, Anhalt, alguns irmãos e irmãs foram convocados como testemunhas de defesa do pastor Hansen Hellmann. Apesar de não ser cometido nenhum crime, ele foi condenado a 2 anos de prisão. Além disso, o Estado o obrigou a arcar com as custas do processo judicial. Ao término da pena, em vez de ser libertado, Hansen Hellmann foi novamente levado a julgamento. Na véspera de sua apresentação diante do juiz, ele mal conseguia dormir, dominado pelo medo. Próximo ao amanhecer, adormeceu brevemente e teve um sonho. Nele precisava atravessar uma espessa escuridão que o apavorava. Então ouviu uma voz que o confortou: não temas, Johann, eu estou contigo. Essas palavras foram suficientes
para renovar sua coragem e permitir-lhe enfrentar o futuro com dignidade. Após a nova audiência, foi enviado ao campo de concentração em Sachsenhausen. Sua esposa recebeu apenas um relógio de bolso e alguns pertences pessoais acompanhados de um bilhete com os dizeres: "Agora vem o pior. Levaram-me para o campo de concentração de Sachsenhausen." Em maio de 1942, sua esposa foi informada oficialmente de que ele havia falecido devido a uma disfunção intestinal. No entanto, tempos depois, a família descobriu a verdadeira causa de sua morte. Segundo um companheiro de prisão que sobreviveu ao campo, o pastor Hansen Fellman foi torturado até a morte por se recusar a trabalhar no sábado. Foi pendurado pelas mãos, atadas nas costas, até morrer por asfixia. Obrigado, Jonas. Mas, Muito obrigado. Então, irmãos, aqui nesse capítulo, né? Fiéis até o fim, até onde o irmão Jonas leu, aqui prova que a nossa história foi escrita com sangue. Sangue, perseguição, prisões, os bens confiscados pelo governo, perseguição da igreja, líderes, como acabou de ler o pastor, né, foi preso, foi torturado, foi morto, porque a igreja não aceitava as leis estabelecidas pelo governo alemão, né, pelo presidente, pelo governo, e por Hitler, né, e outras autoridades civis, né? Então, a nossa história realmente foi escrita com sangue, né? Porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa é a nossa posição desde a origem até hoje. A nossa posição é a mesma. Por que nós não permitimos nossos jovens ir para a guerra? Por quê? Porque está transgredindo o mandamento de Deus. Então, a nossa fé, a nossa doutrina estabelecida na igreja é conforme está escrito na palavra de Deus. Essa é a nossa posição. Nós não devemos nunca, jamais nos vender ou até mesmo seguir a mesma covardia da Igreja Adventista, chegar para os nossos jovens, para o nosso povo, nem só na questão da guerra, mas em qualquer ponto doutrinário, a gente falar assim, não, isso aí é conforme a consciência de cada um. Nós não temos autoridade para isso. Quem dá essa autoridade, né, para nós fazer o que deve, fazer o que não deve, é a Bíblia, a palavra de Deus e a luz menor, que é o espírito de profecia. É um fato lamentável, né? A nossa história é muito dolorida, né? É muito, muito doída a nossa história. Mais alguém quer comentar ou quer fazer alguma pergunta? Tem alguns pontos aqui que foi lido que os irmãos devem memorizar, porque eu acredito que vai cair na prova, né? Especialmente aqui os tempos difíceis, né? Que foi a perseguição contra o movimento de reforma, que começou na Alemanha, no surgimento da Segunda Guerra Mundial, né? Isso aí, com certeza, vai cair na prova. E também
nessa parte aqui tempos difíceis, né? O segundo parágrafo também é um assunto importante, tá? Eu não estou voltando lá, irmãos, porque eu estou tendo dificuldade aqui com minha máquina aqui, tá? Mas alguma pergunta? Estou preocupado, Jonas, que está em silêncio aí, hein? Não. É porque o pessoal está entendendo tudo. É, né? Meu pai. Irmãos, nós temos mais a página 45, 46, 47, 48. Vocês acham que nós devemos continuar? Está muito cansativo? Vocês querem dar uma pausa? Querem continuar estudando em casa? Gostaria da opinião de vocês. Eu não quero ser cansativo para vocês, não. Realmente, o capítulo 12 aqui é muito intenso, né? Na verdade, a gente está desde 7 horas, né? Então, podem terminar de ler em casa, eu acho. Na verdade, no dia que chegou essa revistinha, eu achei tão interessante que eu já li ela todo dia, na mesma hora, sem parar. Mas aí estou reestudando, né, aos poucos nas aulas. Mas é bom deixar para ler depois, né? Porque já é 8h30. Obrigado, irmã Daniele, pela sua sugestão. Quero ouvir a manifestação mais de alguns aí. Tá? Eu mesmo já comecei a ler, já terminei ela. Mas é muito boa mesmo. Podia deixar pra ler depois, né? Porque já é 8h30. Paulo, fala alguma coisa? Boa noite. Na próxima aula, talvez pode acabar de dar uma pinceladinha, né? Na próxima, ó. Vamos dar uma pinceladinha nela, né? E nós que acaba de ler em casa, né? Ok. Mais alguém? Então, irmãos. Vamos. Ou então continua com quem quiser continuar e quem quiser ler sozinho, não sei. Vamos lá. Eu não vou poder. Eu acredito que podemos encerrar, pastor. Aí o restante que faltou, o pessoal durante a semana vai fazendo a leitura e qualquer coisa a gente faz um resuminho na próxima, bem rápido, desse que faltou. Ok. Então, nós vamos deixar, então, o restante da leitura. Mas eu quero fazer um apelo aos irmãos para que vocês possam ler em casa. E na próxima aula a gente faz um resumo, faz algumas perguntas concernente ao assunto. Então, nós paramos na página 45, ok? Página 40, 45. O assunto mais mártires na Alemanha. Então, os irmãos, grifa aí, leia em casa, e aí na próxima aula a gente faz um resumão, faz algumas perguntas, tá bom? Porque, como o capítulo é grande, são vários assuntos, e todos esses assuntos, com certeza a maioria vai ser matéria de prova, então é importante a gente ler, tá bom? E a gente fazer uma retrospectiva na próxima aula. Beleza? Amém? Vamos lá. Amém. Peço à irmã Marli. Ora para nós, irmã Marli.
Sim, vamos orar. Tá me ouvindo bem? Sim. Sim, é porque eu estou aqui no local onde está sendo preparado para a conferência e às vezes tem um barulhinho, mas estamos aqui. Vamos orar então. Ó Pai querido, somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de a cada terça e quinta-feira estarmos estudando e meditando no Teu plano, Senhor, ao permitir compreender e estudar a história do Teu povo aqui na Terra. Tem misericórdia de nós, nos perdoe e nos ajude. Sem Ti nada nós podemos fazer. Abençoe também os irmãos que estão à frente desse trabalho, dando sempre sabedoria. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos vocês. Deus abençoe a todos. Desculpe não terminar todos os capítulos, mas eu não queria cansar os irmãos. Tá bom? Até amanhã aqui, vocês. Estamos aguardando todos aqui, hein? Ó, tá Até tudo amanhã. preparado aqui, ó. Ó, estamos aqui no local já, ó. Que legal. Mãe, eu quero ir. Muito bom aqui. Pode vir, todo mundo. Oi, Mamali. Ó, Mamali, eles querem ver a cozinha. Eles querem ver a cozinha. Espera aí, vou mostrar então. Espera aí.